Oi, cara de boi. Como vocês pediram, eu trouxe o Bonitão aqui pra poder contar a nossa história. Um pouco, por quê? Porque a gente não tem muito tempo, esse vídeo não pode ficar muito extenso. Mas como vocês pediram bastante pra gente contar a nossa história aqui, então nós vamos tentar ser breves aqui e tentar deixar claro como que foi, mais ou menos. Sem mentiras, tá? Ele chorou, só pra deixar claro. Só uma breve... Sabemos que não. Acho que continue. Sim, todo mundo fala que tem a versão dela, a minha versão e a verdade. Aqui só tem duas. A dela e a verdade. Só isso. Tá, vamos lá. Eu tinha 15 anos. E aí eu tinha uma amiga que tinha parentes que moravam aqui perto dele, aqui em Sorocaba, onde a gente mora hoje em dia, né? E eu morava lá pro centro da cidade. Um lugar bem ruim, diga-se de passagem. Centro da cidade. E aí... Falé. Coroa. Aí, centro. Enfim. Aí, uma vez, a minha amiga veio pra cá e eu vim com ela, né? A gente andava muito junto, era adolescente e tal. Eu estava na pracinha daqui e ele estava lá, apareceu lá com os amigos nossos em comum. Eu detestei ele, gente. Eu não fui com a cara dele, não gostei. Achei ele muito playboyzinho, muito metidinho. Ele tava com um Sony Ericsson segurando, Na época era... ouvindo música. Detestei ele. Só que a gente trocou Orkut na época, né? Tinha uma época que tinha um tal de MSN. Não sei se vocês lembram de MSN. Então, você conseguia passar todos os teus contatos de uma vez só para um amigo. Então, chegou uma época que eu tinha mais de 3.000 contatos no meu MSN. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Se eu isso. conhecia um décimo, era muito. Ficava tudo ali, aquilo lotado, aquela coisa. Aí, devido a uma cagada de madrugada, eu sentei o que fazer. A história aí que ela contou, realmente. A gente trocou o MSN na época. Do Orkut, mas MSN não, porque MSN era muito pessoal. O Orkut era mais público, a MSN era mais pessoal. Acabou que eu tinha um contato dela ali, porque eu peguei de outros colegas. Que nessa troca de contatos, acabou que eu peguei uma cagada, que foi dar de madrugada, não tinha nada pra fazer. Vi lá uma novinha online, falei, vou chamar essa aqui. Aí começamos a conversar. Aí começamos a conversar a madrugada toda, dormi, acordei, comecei a conversar com ela de novo. Aí até eu lembrar que era aquela, eu demorei a lembrar que era ela. Aí eu falei, aquela menina lembra, me conheceu, não sei o que. Começamos a conversar, a trocar ideia, papo vai, papo vem. Ele não sabia porque ele tinha vários contatinhos. Eu tinha vários, não sabia quem era. Aí Aí até que a gente se encontrou e tal, quando a gente ficou pela primeira vez aqui no condomínio. Isso ela não gostava de mim, eu pra mim ela era diferente, tá vendo? A menina, entendeu? Ela já não gostava de mim, eu não sabia disso, né? Quem sabia depois. Daí a gente começou a ficar, só que, como ela falou, ela morava bem distante. Pra mim, a área onde ela mora é uma área conflagrada, era uma área perigosa. Meu pai era policial militar, na época meu pai ainda tava na ativa, né? E ele não gostava que eu fosse lá, ela que tinha que vir aqui. Aí até que eu, uma vez falei, não vai dar certo isso aí. Eu cheguei, conversei com ela e falei, olha só, não dá pra gente ficar, meu pai não quer que eu vá lá, pra você vir pra cá fica difícil, porque ela tava no fundamental ainda, eu tava entrando no ensino médio. Meu pai, me prendia muito em casa, não podia pegar ônibus, essas paradas, com 16, 17, meu pai não deixava. Entendeu? Eu andava do centro da cidade, vinha pra cá pra ver ele. E ele não podia. Pegar ônibus pra escola, que era do outro bairro aqui do lado. Exatamente. Aí eu falei pra ela, vamos abrir assim, não dá mais pra gente ficar. Aí nesse dia ela começou a chorar. É mentira? Aí você chorou também. Mentira, chorei. Jeito homem. Pô, tá maluco, chorei. Nada a ver. Aí quando ela chorou, eu fiquei meio. Eu falei, não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos namorar então. Vamos tentar namorar. Então vamos assumir um relacionamento aqui. E isso foi dia 24 de agosto de 2008. 24 de agosto de 2008. Ela com 15, eu com 17. E daí pra frente a gente começou a namorar. Começou assim, não é que meu pai era contra. Ele só não gostava que eu fizesse esse deslocamento, entendeu? E lá era perigoso de verdade, hoje tá muito pior, né? Mas... Aí eu levei ela no almoço da família. No primeiro dia que a gente começou a namorar. A gente já tava ficando, né? Aí começou o namoro. Aí a gente começou. Só que foi assim, foi meio que indo, sabe? Só que as coisas aconteceram de maneira muito natural, sem forçar nada. Com, sei lá, com 4 anos de namoro, eu tinha terminado a escola já, ela tava terminando. Meu pai já tinha se aposentado. Saiu de casa, meu pai falou, pode ficar com o apartamento aí. Aí eu entrei na faculdade, tudo isso a gente namorando. Aí eu terminei a faculdade. Eu vinha pra cá só na sexta-feira. Isso é aí, importante. Assim, meu pai super confiava, né, na gente e tal. Aí deixava eu vir na sexta e voltar pra casa no domingo. Às vezes eu ia na segunda, eu ia bem cedo pra escola. Olha absurdo, segunda de manhã eu já tinha terminado tudo. Não tinha, era vagabundo, não fazia nada. Só estudar, só fazia faculdade. Ela queria que eu acordasse segunda-feira, 5 da manhã pra levar ela no ponto, cara. Gente, mas... Cara! Pô, era punk. Mas olha só, Pô, depois de um tempo... Depois eu acordava muito cedo, não era mais pra escola que eu ia, né? Eu ia trabalhar. Fazer estágio. Aí eu fazia 2 estágios, ficava 8 horas por dia no ambiente. Eu também trabalhava, né? Depois eu trabalhei. Verdade. Ia pra faculdade de noite, voltar. E eu saí daqui 6 e pouca da manhã e voltava meia-noite, porque eu vinha depois da faculdade pra cá. Agora eu chamava ele pra ir. E ele ficava em casa só dormindo, tá? Aí, tipo assim, ele estudava também pra passar na prova da polícia, ele tem que estudar, né? Só que eu acordava ele e falava, amor, me leva no ponto. Pelo menos isso, cara. Eu ia daqui pro centro. 5 da manhã. Ele ficava pé da vida, gente. Pô, mas eu ia. Como é que pode? Não, absurdo. Aí, às vezes ia, às vezes não. Aí a gente já começava o dia ligado, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Nesse inteirinho aí que ela falou, daqui a pouco eu tava morando sozinho. A minha irmã já tinha saído de casa, meu pai,
fica aí, faz tuas correrias aí, vai fazer faculdade, depois tu me informa quando acabar e tal. Meu pai já não queria mais nada com o Rio de Janeiro. Aí eu fui e chamei ela pra morar aqui, e foi ficando, né? Acabou que a gente começou a morar junto, assim, se você perguntar quando vocês começaram a morar junto, a gente não sabe. Não tem uma data. Entendeu? Mas a gente já tinha uns 5 anos. Por aí. Mas aconteceu de uma maneira muito natural. Aí eu acho que com uns 7 anos de namoro, eu acho, ele me pediu em casamento. Mais ou menos isso aí. Eu não tava na polícia ainda. Não tava. Aí ele me pediu em casamento. Isso aí. A gente nunca gostou de festança, assim, Nunca essas quis. coisas. Então nosso casamento ia ser só uma coisa entre a gente mesmo, entre amigos e tal. Aí acabou que ele passou na polícia nesse tempo. Eu passei na polícia. Isso aí, eu passei na polícia. Tá pra mim. Aí eu era doido pra ser pai. Nós éramos doidos pra ser pais e tal. Eu queria ter uma filha menina, né? E quando eu entrei na polícia, eu entrei. Já começamos a tentar. Porque se a gente pudesse, a gente teria Eu entrei em antes, porque dezembro de 2015. A gente não era inconsequente. Entrei em dezembro de 2015, em abril de 2016 a gente descobriu que ela tava grávida. Assim, foi bem rápido. A gente ia planejar um casamento, aí acabou que a gente aí que a gente fez? Bebê. Não, calma. Em casamento a gente casou, pô. Porque acontece? Pra poder a Suelen ter o tratamento da polícia e tudo mais, a gente já tinha uma certa união estável, né, não declarada e tal, só que casando é mais fácil. Não precisava abrir um procedimentozinho pra apurar nada. Então a gente, vamos casar no civil. Aí nisso que a gente ia ver pra procurar pra pagar, pô, aconteceu que em frente ao Cefap, eu tinha os contatinhos, entendeu? Lá do onde lado eu do Cefap trabalhava. aqui, por isso que eu tô falando, tudo deu certo. E aí um amigo nosso falou, olha, vai ter a justiça itinerante, o nome, né? Isso, pra vai realizar ter a justiça casamento. itinerante e tal, pertinho de onde você mora. Os 50 primeiros não pagava nada. Você pode casar, você pode fazer RG novo sem pagar. Enfim, então, a nível de localização. Isso. Eu moro nesse condomínio aqui. O Cefap, que é a escola de formação, é do lado. E onde foi o casamento, era em frente. Assim, foi tudo muito Tô te falando, tudo muito certinho. Ela já tava grávida, a gente precisava. Foi no período, a gente conseguiu casar de graça, 0800, depois eu passo um dia pra vocês. 0800. Já levei a certidão na polícia, ela já começou a fazer o pré-natal. Dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus. E ela já começou a fazer o pré-natal pela polícia militar. Assim, as coisas foram, por isso que eu falo, assim. Bem natural. Deus, assim, eu achava que era sorte. Hoje que eu comecei a buscar um pouco mais a palavra, né? Hoje eu faço cursos bíblicos, eu procuro ler a Bíblia. Não, procuro não, eu leio, né? Desde que eu comecei, né? Eu leio todo dia, eu vejo o que é Deus, né? Sorte. Assim, porque a nossa história foi muito, muito perfeita. Desde a minha cagada de madrugada até a nossa segunda-feira. A gente vai chegar lá. Choro, tudo. Aí, Izinha nasceu, né? Aí todo mundo sabe. No hospital da polícia, todo mundo sabe que policial militar, Réveillon, não tira folga. Não tem como. Tá de férias, interrompe férias. Quando a Izinha nasceu? Dezembro de 2016. Ia ser meu primeiro carnaval formado, trabalhando em Copacabana. E mudou a lei. Era 5 ou 8 dias de licença paternidade, passou para 30. Então eu fiquei 30 dias em casa. Ou seja, o Réveillon, que eu ia estrear como policial militar na praia de Copacabana. Super ansioso, porque ele era... porque eu vibrava. No início, assim, quando ele entrou pra polícia, ele era destemido. Não que ele não seja ainda. Mas mudou ele, um pouco. assim, ele colocava a carcaça pra rolo mesmo, sabe? Mas hoje aí... ele já é mais cauteloso. Mas aí aconteceu, como eu tô falando, tudo perfeito, entendeu? Tudo perfeito. Aí passou o tempo foi passando, a gente foi se estruturando. Até que o sonho dessa menina era ir pra Disney. A gente conversou com um amigo meu que já ia com frequência policial militar e passou uns bisus pra gente, coisa que a gente achava que era inalcançável e acabou que era tranquilo, sabe? A começar pelo passaporte, visto que essas são as etapas iniciais. A gente começou a se preparar financeiramente, né? E calhou da gente conseguir ir no nosso 10º ano junto. Não foi nada calculado, não. Aconteceu, por isso eu tô te falando. Porque a gente entrou no processo pra tirar o visto e foi muito chato, né? Muito cansativo. Mesmo ele sendo concursado, a gente passa por um perrengue, sabe? Assim, uns 3 minutos mais longos da sua vida, sabe? É surreal. E a gente tinha uma preparação pra ir pros Estados Unidos. A gente, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando foi aprovado, a gente... Não, a gente vai logo. A gente vai logo. A gente era pro ano que vem. A gente foi adiantou. Quando saiu, a gente já tava se preparando pra ir, né? Só que a gente não sabia. A gente ficou tão eufórico. Que eu peguei a ponte de Niterói direto. Em vez de vir pra casa, eu fui pra Niterói. Aquela ponte não tem cor, aquela merda, tive que ir lá, mas fiquei feliz. Aí no meio da ponte de Niterói ele falou, cara, dá pra gente ir. Pra fazer esse caminho errado, eu comecei a pensar. Eu falei, vou ter mais tempo pra ter em casa. E a gente decidiu no caminho da ponte que a gente ia no mesmo ano. Calhou de fazer um ano em agosto de 2018. A gente fez 18, né? E a primeira foto do meu filho no Instagram lá. Eu até escrevi um textinho bonitinho na época lá. Eu, ela e Isis em frente ao Magic Kingdom lá. Que quando a gente fez 10 anos, maior coincidência, mas eu digo, não coincidência. Eu achava que era coincidência, mas Deus agindo. E pra mim, essa viagem internacional era assim, era a viagem, sabe? Depois dela, a gente não ia fazer de novo. Pra mim, tirar visto era coisa de outro mundo, sabe? Outro tipo de gente. Falei fogueteiro no meio do mundo. Era uma coisa inacessível. E aí ele começou a me mostrar, não, amor, olha, um amigo meu falou que tem como, vamos atrás, vamos procurar saber. Então a gente se programou financeiramente também, que não é fácil. E a gente foi atrás, foi fazendo acontecer, né?
E aí, quando eu, que era apaixonada pelos Estados Unidos, pra mim foi a realização de um sonho, de fato. E quando a gente voltou, ele que virou pra mim e falou assim, não dá, a gente tem que voltar. Eu a gente queria ir vai para os ter Estados Unidos, talvez, mais mas vezes. Disney, tanto que eu nem queria comprar ingresso pra parque. Falei, não, já tá enrolando. Ela, não, tem que comprar, como é que vai, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi pai de família chorando, assim, quando Na eu vi hora os dos... pais, na hora eu não choro, vocês sabem. Mas pai de família chorando lá com a criança, com a filha no colo, eu falei, caraca, maneiro. Mas assim, as coisas foram acontecendo e a gente, graças a Deus, a nossa vida só melhorou. Assim, não teve um passo pra trás aí. Claro que a gente teve brigas, né? não, normal, teve perdas na família, isso aí é complicado, né? Não tem como mensurar isso. Mas assim, tô falando de vida mesmo, sabe? Ah, um adendo. Como o casamento. Um adendo, só que a gente evolui. acha que é muita coincidência na nossa vida, né? Eu tinha um irmão mais novo, e quando a minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos, e o meu irmão tinha 7. E ele tem uma irmã mais velha. E quando a mãe dele faleceu, ele tinha 7 anos e a irmã dele tinha 9. Morreu da mesma doença, minha Morreu mãe da mesma dela, doença, um câncer. E... Assim, pra mim, por isso que eu digo que a gente tava traçado, assim, por isso que assim, é muito a nossa história, pra mim, olhando hoje, quando a gente vem vivendo, a gente não presta atenção, mas é muito impressionante, assim. Ela morou com as tias, uma tia minha morou aqui em casa, né, porque quando minha mãe faleceu eu tinha 7, como ela falou, minha irmã 9, e ela tinha 9 e o irmão 7, sabe? É uma história muito parecida. É meio que umas coisas, é ruim, mas a gente acha uma coincidência engraçada, mas assim, parece que foi tudo desenhado pra gente se encontrar. É como eu falei, como casamento as coisas só foram melhorando, a gente, depois da Isis, que hoje tá com 8 aninhos, a gente, foi pros Estados Unidos de novo, que foi 2022, a gente fez, 22 dias com um amigo nosso, que é o padrinho dela, com uma viagem que foi, nossa, sensacional. Foi 22 dias lá e, maneiro demais. Antes de viajar, a gente tava tentando ter outra filha, né? E a gente queria a menina mesmo. A pessoa falou, a gente queria... Deus acha assim, vocês são abusadinhos, né? A gente queria, e acabou que a gente viajou, a filha não veio, a gente viajou, a gente falou, amor, essa viagem, a gente gastou um dinheiro alto, 3 pessoas, né? Vocês já custou, outra filha que seria viável, a gente gosta de viajar, com mais um, a gente, vamos dar uma segurada. Quando a gente falou, vamos dar uma segurada... Não, a gente já tinha planejado outras coisas. Não, a gente falou, vamos dar uma segurada de ter, agora. Então, de ter a criança. A gente viajou, A gente viajou, falou, realmente, vai ficar caro e tal, nosso estilo de vida é complicado. Aí, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente pensou nisso, porque a gente gastou um dinheiro elevado, e era 3, né, ia ser 4 se a gente conseguisse ter outro filho, e a gente, vamos dar uma segurada, melhor. Melhor não, isso abril de 2022. Aí, agosto, quando a gente tava completando 14, no mesmo dia 24 de agosto de 2022, a gente tava fazendo 14 anos junto nesse dia. Nós fomos fazer um teste de gravidez. E aí eu tava grávida, e nós fomos fazer o exame pra ter certeza, porque antes disso eu tive um aborto. Nesse período ela teve um... Bem inicial, sei lá, 2 semanas, 3 semanas ela teve um aborto. E aí eu cheguei a ficar uma semana assim, grávida e tal, aí tinha um sangramento, fui pro hospital. Então, quando eu descobri que tava grávida da Luninha, a gente já quis logo fazer uma ultra pra garantir, entendeu? Isso. Aí nós, nesse dia mesmo, a gente teve certeza que tinha Luninha, né? Mas, claro que a gravidez foi cheia de incertezas também, porque a todo momento eu tinha medo de perder de novo. E os médicos colocaram a gente com o pé no chão também, e falaram pra gente esperar e tudo mais, passar dos 3 meses pra ter certeza, né, que ia fluir e tal. E a gravidez da Isis foi muito tranquila, mas a gravidez da Luna foi um pouquinho conturbada. Assim, graças a Deus não teve nada demais que outras pessoas passam e tal, mas tirou um pouco a gente do eixo. Meu pai foi um cara muito importante no nosso relacionamento. Até hoje, ele ajuda a gente. Qualquer coisa que a gente fazer, a gente vai deixar as meninas lá. E meu sogro, quando a gente ia casar, quando a gente resolveu que ia casar, eu lembro que ele foi conversar com o pai dele. E o pai dele sempre foi assim, vocês são muito novos, ainda dá pra esperar, que não sei o quê, que meio que não brigou, mas ele viu, a gente viu que ele não tava muito satisfeito com isso. Aí a gente achou até que, como era no ônibus, a gente não podia chamar muita gente, a gente tinha que levar testemunhas, Eu levei um colega meu de turma, nós levamos 2 amigos. Quando a gente chegou lá, primeiro, pra sair de casa, o Júnior era mais animado que eu. Eu estava grávida, gritando horrores, queria colocar uma roupa básica e voltar. E ele, colocando roupa social, sabe? De manga, que não é costume dele. Todo empolgado. Ele virava assim pra mim, você não tá feliz não? A gente vai casar. Gente, vocês sabem, né, grávida? 6 horas da manhã é um inferno, que a gente quer vomitar todo o tempo. Jejum e tal. Aí quando a gente chegou lá, meu sogro se ajoelhando no chão e tudo pra tirar foto. Já tava lá, roupinha social igual a minha. A gente achou que ele ia ficar meio assim, mas ele, foi entusiasta e tal. Ele foi mais fotógrafo que tinha lá. Aí deixa eu voltar. Meu pai já foi fotógrafo no passado. Por que meu pai não foi, né? Quem conhece sabe que foi. Mas aí, voltando ao meu pai, foi muito importante pra gente, assim, muito importante. Meu pai assim, eu sou 100% meu pai. Às vezes a gente discute pra caraca questões políticas, ideológicas e tal, mas assim, meu pai é sensacional. E um pouco, assim, da minha infância, né? A infância da Sueli, a gente teve infâncias diferentes, né? Eu não vou dizer que eu tive privilégio. Não, porque privilégio quando você tem algo realmente acima, né? Quando você tem algo que é inacessível para a maioria. Não é o caso. Meu pai sempre pagou escola particular, condução, meu pai sempre teve comida em casa. Isso é privilégio? Não, isso é o básico. Tinha o básico que todo mundo devia ter. É o básico. Eu não vou falar que isso é privilégio, entendeu? Eu posso ter tido alguns privilégios depois, de repente, aos 18 anos, ganhar um carro, meu pai pagar minha autoescola. Isso aí eu acredito que seja talvez um privilégio. Talvez, tá? Mas de resto, a minha infância
né? Nunca me faltou nada. E isso não é privilégio. Já a Sueli, ela não teve essas mesmas Sempre questões. estudei em colégio público, morei em lugar. Não teve, às vezes já chegou a dormir com fome. Não passar fome, sabe? Não. Mas, então é complicado. Nossa realidade foi muito diferente. E assim, tudo isso, né? Essa base que eu dei foi importante para a forma que a gente educa nossas filhas, entendeu? Assim, e essa referência que eu quis dar aqui é por causa do meu pai. Assim, meu pai, para mim e para ela, hoje ela, pô, meu pai é um pai para ela, né? Ela sabe, né? Então, valorizem o pai de vocês, tá? E é bíblico também. Eu não gosto nem de ficar citando a Bíblia, porque texto sem contexto é pretexto de heresia. Então, procure as escrituras e tá lá, respeita a pai, mãe e tudo mais. Mas o quão isso hoje é importante na nossa vida, no nosso relacionamento. Essa minha caminhada agora com Deus, né? Eu tô trazendo a Sueli também para poder procurar mais. E quando eu falei com o Bruno, pô, tô procurando, tô lendo, alguns falaram, não, né, é só uma fase, daqui a pouco faço e tal. Falaram que eu e ela também era uma fase, né? E estamos aí vai fazer 17 anos. Foram poucas as pessoas que acreditaram na gente. Mas é normal, assim, eu nem julgo essas pessoas. Ah, não acreditou, tamo aí. Não sou desse. Até porque a regra é não dar certo mesmo. Entendeu? Você pegar duas crianças, uma com 15, outra com 17. E ficar 17 anos junto, hoje ela tem mais tempo de vida ao meu lado do que sem mim. E eu tô com 34 anos hoje. Hoje eu tô. Metade da minha vida foi com ela, metade foi sem ela. Assim, E a gente era, desde novo, a gente sempre foi muito pé no chão, sabe? A gente sempre foi muito responsável. E também muito tranquilo. A gente brigava, claro, mas pouco, né? E quando nós, tipo, briga séria, talvez a gente teve duas nesse E eu era muito ciumenta. Muito ciumenta, e hoje em dia eu sou uma pessoa que algumas amigas falam, Su, como é que você consegue? Tipo, é confiança, sabe? Não então, a gente, motivo. Como ela começou a namorar comigo, ela tinha 15, eu tinha 17, hoje eu considero duas crianças, né? A gente se influenciou muito. Então isso acabou que a gente pegou meio que a personalidade um do outro involuntariamente. Mas hoje a gente o casamento, é bíblico. Hoje a gente é um só, entendeu? É assim que eu vejo. É pra eternidade mesmo. E a gente se vê assim, já desde antes de ler a Bíblia, a gente já se sente assim. E hoje, lendo a Bíblia, muitas coisas a gente vê e fala, cara, que legal, que a gente vive isso, sabe? Tipo, é muito, muito maneiro. E conforme a gente vai lendo a Bíblia, pessoas vão aparecendo pra gente, assim, com uma palavra. Cara, é impressionante como Deus trabalha na nossa vida. Eu aconselho, não vou forçar ninguém, não tô aqui pra pregar. É uma parada que muda, sabe? Gente, buscar Deus, seja qual for o seu jeito, seja ouvindo, lendo, às vezes só lendo um devocional, não precisa entrar diretamente na Bíblia, né, porque tem umas palavras bem rebuscadas e tal, mas procurando, buscando. E algumas outras coincidências, né? Quando a gente foi para os Estados Unidos a primeira vez, a Isis tinha exatamente 1 ano e 8 meses. Quando a gente foi agora, a Luninha tinha exatamente a mesma idade. E a gente nem se tocou disso. Nem se tocou, foi acontecendo. Eu tô falando, não, elas foram com a mesma idade. A Isis foi mais velha porque é mais velha. Acontece. Privilégios do melhor. Tem muito mais coincidência, tem muito mais coisas. Pessoas que eu conheci na polícia, que entraram no meu caminho, que faz parte da nossa vida hoje. Caminhos que eu percorri na polícia. Polícia assim, ser policial não tá no Rio não é fácil. Eu não tô aqui fazer mimimi nem nada. Ah, sou policial. Não, mimimi, isso é mimimi. Tá? Mas assim, tem questões que são específicas que é complicado, né? Ainda mais morar no Rio é complicado. Ser policial é um pouco mais complicado. Eu sempre tive uma vida muito tranquila na polícia. Assim, e parece que a coisa ia piorar, eu ia pra cá. Eu achava que ia ficar ruim, saía, trocava alguma coisa, eu ia pra um lugar melhor. Por isso que eu busquei Deus, para entender porque as coisas davam tão certo. Porque na hora a gente não entende. Às vezes acontece uma modificação na escala dele, acontece umas coisas pareciam ser pra pior. E na hora a gente pensa assim, ai que droga, a gente já tava planejado pra isso. E depois de um tempo, hoje em dia, tudo que a gente volta assim, caramba, aquele era o melhor momento. Não podia ter sido melhor. Exatamente. Sabe? Tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Até agora. Né? Mas, 17 anos assim. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado explicado pra vocês. Eu não sou de ficar, de poder falar muito sobre isso, porque eu choro logo, vocês viram, eu já fico emocionada. Tá vendo? Eu falo que eu não chorei. Mas eu faço ele chorar, entendeu? Ele, no início, quando ele me via chorar, a maioria das vezes ele ficava muito emocionado. Só que depois de um tempo casado, sabe? Ele já... Eu sou um cara emotivo. Pô, lendo a Bíblia, às vezes eu me emociono. A gente tá vendo uma série, Leite agora, pô. A gente se emociona o tempo todo. Aquilo ali não é de Deus, aquilo ali é de Deus. Cara, tu se sente emocionado, assim. Acho legal deixar isso salvo aqui, né? No meu canal, no meu Instagram, enfim. E é isso. Valeu, senhores. Beijo no coração.